Finalmente obtive uma resposta da B3 em relação à entrada das ações OIBR3 no índice Ibovespa. Quais são os critérios para que a companhia possa ter seus ativos negociados no mais badalado índice da nossa bolsa? Como a questão da recuperação judicial e do enquadramento como penny stock influencia na inclusão das ações OIBR3 no índice Ibovespa. E mais, os detalhes mais importantes da minha conversa com o conselheiro da Anatel, Emanuel Campelo. E ainda vamos dar uma passada pelo processo de venda do controle da Vital para o fundo do BTG Pactual que está tramitando na Anatel. E por fim, vamos trazer um calendário dos eventos mais importantes nos próximos meses envolvendo as ações da Oi. Estas e outras notícias você acompanha neste vídeo. Galera, eu gostaria de agradecer imensamente ao João José da Silva pelo Pix que ele me fez. Muito obrigado, meu amigo. Na semana passada eu tive uma conversa muito importante com um dos conselheiros da Anatel, Emanuel Campelo. Essa conversa foi via telefone, na qual eu tive a oportunidade de falar com o conselheiro por 16 minutos. Durante a conversa ficou muito claro que o conselheiro Emanuel Campelo é a favor da anuência prévia o quanto antes da venda do controle da Vital para o fundo do BTG Pactual. Também ficou muito claro a visão dele, não só em relação a esta anuência prévia, mas sim da recuperação da companhia como um todo, para manter o setor de telecomunicações do nosso país dentro do eixo e preservar milhões de empregos dentro do setor. Na visão do conselheiro, ele acredita que possivelmente o juiz Fernando Viana, da 7ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, responsável pela recuperação judicial da Oi, irá prorrogar a saída desta recuperação judicial. Esta é uma opinião pessoal dele e nós temos que respeitar. Durante a conversa, ele falou que ainda não se reuniu com nenhum dos representantes do BTG Pactual, muito menos com os representantes da Oi, Vital e Globenet. Porém, ele disse claramente que já fez uma análise completa do processo, já estudou bastante o caso e, inclusive, foi o relator do processo de venda da Oi Móvel dentro da Anatel. E o maior responsável por convocar aquela reunião extraordinária que aprovou por unanimidade a venda da Oi Móvel para Vivo, TIM e Claro na Anatel. Ficou bem claro que ele domina o processo e já tem a sua decisão em relação à aprovação do processo de venda do controle da Vital para o fundo do BTG Pactual. Ele disse que o processo é um processo que precisa ser julgado com uma certa urgência, porém, quem pode solicitar a inclusão do processo em pauta de reunião do conselho diretor da Anatel para julgamento é somente o conselheiro relator do caso, que é o conselheiro Vicente Bandeira de Aquino Neto. Portanto, os conselheiros estão aguardando esta solicitação por parte do conselheiro Vicente. E de acordo com uma fonte próxima ao assunto dentro da Anatel, os conselheiros da Anatel se reúnem de 15 em 15 dias aproximadamente para falar dos processos que estão tramitando dentro do órgão regulador. Esta reunião é chamada de reunião técnica do conselho diretor da Anatel e é nestas reuniões que os conselheiros conversam a respeito dos processos e podem decidir em convocar uma reunião extraordinária do conselho diretor da Anatel para julgar algum caso que requer certa urgência de julgamento. O conselheiro Emanuel Campelo me disse que a pauta de uma reunião extraordinária do conselho da Anatel é divulgada em até 24 horas antes da reunião extraordinária acontecer. Então fica bem claro que é algo muito corrido em cima da hora e é difícil prever se vai acontecer uma reunião extraordinária, uma vez que está próximo de acontecer a reunião ordinária do Conselho Diretor da Anatel no dia 10 de março de 2022, que inclusive a pauta desta reunião será divulgada no dia 3 de março de 2022 e você saberá em primeira mão aqui no nosso canal, quando esta pauta for divulgada, se o processo de venda do controle da Vital estará contemplado nesta pauta referente à reunião do Conselho Diretor da Anatel do dia 10 de março de 2022.
E galera, finalmente eu recebi uma resposta da B3 em relação aos critérios estabelecidos pela B3 para a entrada das ações OIBR3 no índice Ibovespa. Aqui está a resposta da B3. Eles me disseram: prezado Ederson, bom dia. Falando apenas sobre o critério de penny stock, o período analisado é de 4 meses, período de vigência de uma carteira e não 3 anos. Então essa era uma dúvida que vocês tinham, que vocês trouxeram aqui para o nosso canal, e eu estou trazendo agora informações diretamente da fonte, diretamente da B3 para vocês. E ainda a B3 diz que você pode checar essa informação no manual de conceitos e procedimentos dos índices B3, e deu um link aqui para este manual. E entrando aqui neste manual, nós podemos ver que penny stock é definido pela B3 como ativos cuja cotação seja inferior a R$1, e para efeito da aplicação da metodologia dos índices, são considerados como penny stock os ativos cujo valor médio ponderado durante a vigência da carteira anterior ao rebalanceamento seja inferior a R$1. Caso a companhia realize um grupamento nesse período, o valor do ativo será recalculado considerando a proporção do grupamento para todo o período da análise. Então, para esclarecimento, a B3 de 4 em 4 meses, ela rebalanceia o índice Ibovespa. Ela tira alguns ativos do índice ou ela inclui alguns ativos no índice, ela diminui o percentual de alguns ativos no índice, aumenta o percentual de alguns ativos no índice. Então, esse rebalanceamento do índice Bovespa acontece a cada 4 meses. E descendo aqui embaixo, nós podemos ver essa informação em relação à vigência das carteiras. A B3 diz o seguinte em seu manual: a carteira teórica do índice tem vigência de 4 meses para os períodos de janeiro a abril, maio a agosto e setembro a dezembro, entrando em vigor na primeira segunda-feira do mês inicial de vigência ou dia útil imediatamente posterior no caso de nesse dia não haver negociação no segmento Bovespa. Ao final de cada quadrimestre, a carteira é rebalanceada, utilizando-se os procedimentos e critérios integrantes desta metodologia. Então esse balanceamento acontece de 4 em 4 meses, ou seja, o índice Bovespa permanece com os ativos nos mesmos percentuais durante os meses de janeiro, fevereiro, março e abril, os 4 primeiros meses do ano. Em maio acontece um rebalanceamento e esta carteira permanece sem alteração nos meses de maio, junho, julho e agosto. Em setembro acontece um novo rebalanceamento e a carteira então, depois do rebalanceamento, fica inalterada durante os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, quais são os critérios para que as ações OIBR3 possam ser incluídas no índice Bovespa? Aqui neste outro manual da B3, fala dos critérios de inclusão. Ele se chama metodologia do índice Bovespa. Então, dentre os critérios, nós podemos ver que as ações OIBR3 devem estar entre os ativos elegíveis, que no período de vigência das 3 carteiras anteriores, em ordem decrescente de índice de negociabilidade, ou seja, a B3 tem uma fórmula que calcula esse IN, e o resultado deste cálculo deve representar em conjunto 85% do somatório total desses indicadores. Então nós podemos ver aqui no manual de definições e procedimentos esta fórmula bem aqui. Eu não vou entrar nos méritos deste cálculo, mas é importante saber que as ações OIBR3 têm um índice de negociabilidade dentro dos critérios estabelecidos pela B3. Então isto não é um problema para as ações OIBR3. Então o próximo critério é ter presença em pregão de 95% no período de vigência das 3 carteiras anteriores, ou seja, quando a B3 fala carteiras anteriores, quer dizer aquele período de 4 em 4 meses, ou seja, são 3 carteiras anteriores, então no caso é um ano anterior. As ações OIBR3 também atendem esse critério, não é um problema para a companhia entrar no índice Bovespa. No terceiro critério, as ações OIBR3 precisam ter participação em termos de volume financeiro maior ou igual a 0,1% no mercado à vista no período de vigência das 3 carteiras anteriores. As ações OIBR3 também atendem este critério. E o quarto e último critério é não ser classificado como penny stock, que é um dos critérios que as ações OIBR3 estava enquadrado. Agora não mais, uma vez que a própria B3 zerou os pregões que a companhia ficou com cotação sendo negociadas na bolsa abaixo de R$1 e deu imunidade para as ações OIBR3 até 31 de março de 2022. Então, até dia 31 de março de 2022, as ações OIBR3
estão isentas de ter a exigência de ficar acima de R$1 na Bolsa de Valores. Então, em relação a este critério, hoje as ações OIBR3 estariam atendendo este critério também. Então, não vemos nenhum problema até aqui em relação às ações OIBR3 entrarem no índice Ibovespa, sendo que em 4 meses acontece o rebalanceamento deste índice, portanto, o próximo rebalanceamento acontecerá no mês de maio. Porém, a companhia está em recuperação judicial hoje, e isto influencia sim para a entrada das ações OIBR3 no índice Ibovespa, porque de acordo com o manual de definições e procedimentos dos índices da B3, a B3 não permite que empresas em recuperação judicial participe do índice Ibovespa. Ela considera a recuperação judicial como uma situação especial da companhia, e companhias que estiverem em situação especial ou que estiverem sujeitas a prolongado período de suspensão de negociação não serão elegíveis para os índices. Caso essas companhias passem a não mais estar nessas situações especiais, seu histórico de negociação para efeito do atendimento de todos os critérios de inclusão nas carteiras começará a ser contado a partir da data em que a B3 considerar que a companhia efetivamente tenha deixado sua situação especial. Portanto, se a companhia realmente sair da recuperação judicial no dia 31 de março de 2022, a partir do dia 1º de abril, a companhia já está apta a ser avaliada pela B3 para uma possível inclusão das suas ações OIBR3 no índice Ibovespa. E a B3 também respondeu-me em relação à questão da recuperação judicial, uma dúvida que vocês me martelaram bastante durante algumas semanas atrás. E a resposta foi a seguinte: a B3 me mandou a resposta dizendo: olá Ederson, boa tarde. Seguem abaixo as respostas. Eles me disseram que não existe nenhuma regra de 3 anos, tá ok? E me confirmaram que ela passará a ter seus dados contabilizados para a entrada em nossos índices a partir do dia em que sair da recuperação judicial. Nossos índices utilizam um histórico de 1 ano, portanto, é pouco provável que a companhia entre no índice muito antes disso, após a saída da recuperação judicial. Aqui ela fala que é pouco provável que a companhia entre no índice Ibovespa dentro de 1 ano após a saída da recuperação judicial. É pouco provável, mas não é impossível. E eu acredito que as ações OIBR3 entrem sim para o índice Ibovespa antes de 1 ano após a saída da recuperação judicial. E aqui embaixo a B3 responde que não existe nenhuma carência após a saída da recuperação judicial para que as ações OIBR3 possam fazer parte do índice Ibovespa. A empresa precisa simplesmente atingir os critérios de inclusão do índice, ou seja, a companhia está dentro dos critérios hoje para a inclusão no índice. O único impedimento é a recuperação judicial, e de acordo com estas respostas da B3, de acordo também com o manual de definições e conceitos dos índices da B3 e do manual de metodologia da B3, as ações OIBR3 têm chances efetivas de entrar para o índice mais badalado da nossa Bolsa de Valores muito antes de 1 ano após a saída da recuperação judicial, especialmente se as ações ficarem acima de R$1 após a saída dessa recuperação judicial. E de acordo com o calendário de eventos mais importantes da companhia nestes próximos meses, nós temos esta quinta-feira agora, dia 3 de março de 2022, dia em que será divulgado a pauta da reunião do Conselho Diretor da Anatel, que irá acontecer no dia 10 de março. Então, neste dia, nós saberemos se o processo de venda do controle da Vital para o fundo do BTG Pactual estará contemplado nesta pauta desta reunião do Conselho Diretor da Anatel, que julgará processos que estão tramitando dentro deste órgão no dia 10 de março de 2022. Outra data bastante importante é o próprio dia 10 de março de 2022. Uma vez pautado o processo de venda do controle da Vital, no dia 10 de março haverá o julgamento deste processo. Então, nesta data, o processo de venda da Vital pode ser aprovado na Anatel, e é algo que nós estamos aguardando muito, uma vez que já foi aprovado lá no CAD. No final do mês, dia 29 de março de 2022, acontecerá a divulgação dos resultados do 4º trimestre de 2021 da companhia. Essa divulgação acontecerá após o fechamento do pregão. E no dia seguinte, a companhia fará uma conferência às 11 horas da manhã para apresentar e discutir os resultados do balanço do último trimestre do ano de 2021.
2021. E no dia seguinte, dia 31 de março de 2022, está previsto para acontecer a saída da recuperação judicial da Oi. Evento extremamente importante que será decidido pelo juiz Fernando Viana, da 7ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Então, esses são os eventos mais importantes do mês de março. E no mês de abril, no dia 29 de abril de 2022, acontecerá a Assembleia Geral Ordinária da companhia. E no mês de maio, no dia 12 de maio de 2022, nós teremos a grande divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2022 da companhia. E no dia seguinte, dia 13 de maio, acontecerá a grande conferência de apresentação e discussão dos resultados do balanço do primeiro trimestre de 2022. Então, galera, esses são os eventos mais importantes que temos para acontecer nesses próximos meses. Se o conteúdo deste vídeo foi importante para você, não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com seus amigos. E se você é novo aqui, se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificações. Conto com seu apoio. Um grande abraço a todos e até a próxima!